Olá e seja bem-vindo à nossa aula 3 do primeiro módulo do curso Superando a Resistência. A gente vai falar agora sobre a resistência humana, né? Já vimos que existem três tipos de resistência, que é a humana, a espiritual e a mental. E agora, vou compartilhar meus slides com você aqui, a gente vai falar sobre a resistência humana. Então, a gente vê aqui, dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 22 e 23, uma resistência, mais uma resistência que tinha uma boa intenção, né? Se um amigo chega para você e fala assim, olha, eu vou morrer, né? Eu vou ter que me entregar aí e tudo mais, vai acontecer assim, que na nossa visão seria o pior, né? Mas a gente sabe que esse é o caminho, né? Que o Senhor Jesus ele tinha que seguir. Mas hoje a gente tem isso com muita clareza, mas se a gente vivesse lá naquela mesma condição, dentro daquele contexto, provavelmente a gente teria o mesmo posicionamento de Pedro, né? A gente ia falar, que isso, não vai acontecer isso não, a gente não quer, né? A gente tem uma percepção diferente, né, um dos outros. E o, o Senhor Jesus, ele, uma visão espiritual, né, o próprio Deus na Terra, e sabendo da sua missão, e com certeza, assim como acontece na nossa vida, né, a gente tem pessoas que não entendem, né, o processo, aquilo que a gente tá passando ali. Então, às vezes, você vai até se sentir sozinho, né, e como é que fica? Você tem que avançar, né? Porque é a percepção das coisas. E a percepção, né, é algo que é diferente, que varia de um para o outro. Então, às vezes, você vai ter uma oposição humana, né, dentro do seu contexto, né, rumo aí ao seu objetivo, mas não é uma oposição assim, quer te ver mal, né? Por exemplo, um bom exemplo disso aqui são os pais, né? Às vezes você estabelece uma meta, um objetivo, e devido à mentalidade dos pais, eles podem se opor, mas você sabe que é o melhor para você, mas eles têm uma mentalidade, né, de década aí de 50, de 60, e aí às vezes não mudou e eles pensam que as coisas continuam da mesma forma, e, como tudo na vida, né, é dinâmico, as coisas mudaram, você nasceu numa outra época, né, eu nasci numa outra época, e a gente já tem uma visão diferente das coisas, mas a gente não é compreendido. Então a gente vê esse primeiro detalhe aqui de Pedro, né, dizendo que isso, de maneira alguma vai acontecer isso com o Senhor, mestre. Mas, apesar da boa intenção, era uma resistência, né? Algo aí que encontrou aí uma força, né? Ou seja, uma mínima força, né? Que não era Pedro nem ninguém que impedisse isso de acontecer, mas uma resistência que você pode identificar, inclusive hoje, você vai ver isso, você pode identificar isso hoje na sua vida. Um outro detalhe aqui, deixa eu abrir aqui em 2 Coríntios, é onde a gente encontra uma atuação aqui acho que é do próprio homem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, é um outro tipo de resistência, né? Que a gente vai encontrar dentro desse contexto que que a gente está trabalhando agora, que é o contexto da resistência humana, né? Então a gente vê aqui, ó, que nesse caso aí já não tem uma boa intenção, né? Aí já é uma má intenção. Então, por que esses falsos apóstolos, né, eles se transfiguram em apóstolos de Cristo? Porque eles querem se introduzir, eles querem fazer um trabalho, digamos assim, de infiltrado, né, de infiltração. Então, eles se infiltram para quê? Para desestabilizar aquilo que tem sido vivido, por exemplo, lá, né, estava sendo vivido na igreja. Então, de repente, a perseguição não deu certo. Nós vamos perseguir os cristãos. Aí persegue, mata, né, prende, e eles crescem cada vez mais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos corromper isso aí. E aí começou a trabalhar com os infiltrados. Então,
é um tipo de resistência. Então, você tem que identificar resistência humana, ainda que seja movido, né, nesse lado aqui, a gente está falando sobre a resistência humana, ainda que ela seja influenciada, né, ou inspirada ou movida pelo espiritual, pelas trevas, pelos demônios, entendeu? Existe o elemento humano. Tem a resistência espiritual que a gente vai falar logo a seguir, mas essa é diretamente, né? Então, diretamente espiritual. É aquilo que está no invisível, que a gente não vê, né? Mas que Deus nos protege todos os dias, nos dá inúmeros livramentos, mas essa resistência existe e a gente tem que superar também essa resistência. Então, dentro da resistência humana também, a gente tem a passagem de Colossenses 2,8, que diz, olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Paulo lhe dá um alerta aqui à igreja, né, dos Colossenses. Ele diz, olha, cuidado, né, para que vocês não venham cair aí na lábia do povo, né? Ou seja, tem um pessoal aí com algumas filosofias que acaba se caracterizando como uma resistência porque eles querem impedir que a mentalidade de Cristo ela tenha liberdade, ela tenha poder de ação, ela tenha autoridade. Eles querem tirar a mentalidade de Cristo de você e colocar uma mentalidade humana, segundo a tradição dos homens e não segundo os ensinamentos de Deus, não segundo a mente de Deus. Então, é um outro tipo de resistência. Então, tudo que se opõe àquilo que Deus tem para nós é uma resistência. E você vai encontrar essa resistência. Então, a gente tem aqui, ó, que eu costumo chamar de oposição ativa, que, por exemplo, você está lá no trabalho, você quer uma promoção, você quer subir de cargo, você quer um salário melhor, enfim, e aí você encontra lá uma pessoa que começa a entrar no teu caminho, que ela não quer ver você crescer e tudo mais. Então, esse é um exemplo de oposição ativa. Né? Um outro exemplo de oposição ativa, você começa a pregar o evangelho e ali pessoas, né, acontecia muito que no Brasil, graças a Deus, a gente não tem muitos eventos como esse, mas em outras partes do mundo, hoje nós temos, e na época dos apóstolos, né? Na época da igreja primitiva, tinha muita perseguição, e era uma perseguição que ativa, né? Pessoas se colocavam ali contra os evangelistas, contra os discípulos, né? Contra os servos do Senhor, lançava na cadeia, matava, queimava, decapitava, né? Enfim, né? Com tudo que eles poderiam fazer, eles faziam, uma oposição ativa. E tem aquela que é a oposição que eu chamo de passiva, né? Que quando Jesus ele fala, né? Deixa eu ler aqui na íntegra, 11, quando Jesus, 11:23, quando Jesus ele fala que aquele que não ajunta, né, espalha, então aqui a gente vê aqui, ó, na versão Almeida Corrigida Fiel, a gente tem aqui, ó, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então a gente vê que a pessoa ela não está nesse tipo de oposição que o Senhor Jesus ele colocou, a pessoa ela não está assim ativamente contra Jesus. Ela está numa posição de neutralidade. Então a gente também encontra essa resistência, ou seja, pessoas que podem ajudar, talvez até deveriam ajudar, mas que não fazem nada, se colocam como neutro. Então acaba se tornando uma resistência, mas um outro tipo de resistência. Ela não é ativa, não está ativamente contra, mas o fato dela negligenciar a ajuda, né, ou de repente até ignorar, faz com que se torne uma resistência. Por quê? Porque a gente, às vezes, a gente até. Essa condição de neutralidade, na verdade, ela não existe. Né? Ou a pessoa ela é contra ou ela é a favor. E se ela é a favor, tem que ser a favor mesmo. Né? E às vezes a posição de neutralidade é uma posição contrária, né? De certa forma. Então existe essa resistência também que a gente tem que ficar, né, digamos assim, atento,
né, e buscar novas alternativas. Quanto à oposição ativa, né, o que Jesus falou? Quando perseguir numa cidade, vai para outra. A gente tem que se distanciar, porque senão a gente vai ter dificuldade para alcançar o nosso propósito, o nosso objetivo. Se não puder distanciar, então trabalhar de outras formas, de maneira estratégica, orar, buscar no Senhor, lembrando que a nossa, digamos assim, a nossa guerra, né? Efésios fala sobre isso, Efésios 6. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Então, por mais que tenha, seja uma resistência com oposição ativa ou com oposição passiva, seja por boa intenção ou má intenção, por mais que exista resistência, não é no âmbito material que a gente deve trabalhar, né? Digamos assim, não são inimigos, né? Nossos inimigos é aquilo que está por trás dos bastidores, né? Que está ali atuando na vida dessas pessoas. Então, o primeiro ponto, por mais que a gente vá tomar algumas atitudes, né, que não são atitudes agressivas, que não são atitudes nem mesmo de guardar mágoa no coração, ou seja, não me ajudou, além de não me ajudou, me atrapalhou, mas que fulano. Não. É uma visão, a nossa visão tem que ser uma visão além, tem que ser uma visão espiritual. A gente não pode ter a visão de Pedro, a gente tem que ter a visão de Jesus, né? Então, a visão humana, ela vai conduzir a uma percepção, a gente vai ter ou seja, a nossa crença, né? Se a gente acreditar que a nossa oposição de fato é humana, como eu falei, a gente tem que ver o que está por trás. Mas se a gente acreditar que a pessoa, ela é a oposição, ela é que é a inimiga, ela que é a pedra, não é. Apesar de existir toda essa oposição, a gente vai falar sobre oposição mental. Essa é a oposição que paralisa. Agora, nenhuma outra oposição pode te parar porque você é servo de Deus, porque você é uma serva do Senhor. Então, você, como servo de Deus, como filho de Deus, não tem oposição que pare você. Então, a única oposição que pode te parar é a oposição mental, que a gente vai falar sobre isso já já. Tá? Então, que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.